Então, gente, eu até mandei um áudio hoje no grupo do Telegram falando que essa live seria ótima se vocês fizessem com a portaria número 29 de 1998 do lado, aberta no computador, quem tem impressa com ela impressa do ladinho, porque falou em alimentos para fins especiais, gente, falou em portaria 29 de 1998. Ai, Aline, então quer dizer que se eu vou trabalhar com um alimento para fins especiais, eu só preciso olhar a portaria número 29 de 1998? Não. Isso quer dizer que, além das outras legislações, você também precisa olhar para a portaria 29 de 98. Tá? E apesar dela ser de 98, gente, ela ainda está em vigor e tá pleníssima lá, ainda regulamentando os alimentos para fins especiais. Então não se enganem pelas datas das legislações, tá, gente? Eu sei que às vezes a gente encontra umas legislações bem antigas, tipo a portaria 29, que é de 98, o decreto-lei 986, que é de 1969, e a gente assusta e pensa, nossa, mas não, peraí, de 69 deve estar revogado. E não tá, gente. Eles sofrem atualizações, mas não foram revogados. Então esse é o caso da portaria 29, que é de 1998 e está em plena atividade, tá? Inclusive com atualizações bem recentes. Então um exemplo aqui, que eu tenho certeza que a grande maioria conhece, são as RDCs 135 e 136 de 2017, então super recentes, que tratam de alimentos para dietas com restrição de lactose. Na verdade é só 135. A RDC 135 de 2017, que trata de alimentos para dietas com restrição de lactose e que altera a portaria 29, então foi uma atualização bem recente. Eu acabei de postar aqui nos stories também, que eu tô super feliz, que hoje é um dia muito feliz pra mim, porque eu acabei de ver que a Biblioteca de Alimentos da Anvisa está disponível no novo site da Anvisa. Tá bem tranquilo de encontrar a biblioteca, gente, e os links estão funcionando, tá? Inclusive, a última atualização da biblioteca foi em 14 de janeiro, então bem recente. E os links estão funcionando, porque antes eu já tinha encontrado a biblioteca no site da Anvisa, só que a hora que eu entrava nela, os links ainda não levavam para as legislações. Então agora, não sei desde quando, porque eu já tinha meio que desencanado também, eu já tinha dado tempo da biblioteca, da Anvisa e tal, para eles migrarem de plataforma, né? Porque foi por isso que a gente ficou sem acesso, eles estavam migrando. Então agora todos os sites do governo têm o mesmo layout, têm a mesma carinha, funcionam mais ou menos da mesma forma. E a biblioteca tava zoada. Primeiro a gente não conseguia achar ela, e depois a gente conseguiu achar ela e o link não funcionava. Agora, olha, tá voando. Essa é a biblioteca de alimentos que a gente conhece. Então tá tudo certinho. E eu peguei a portaria 29 daqui, tá, gente? Da Biblioteca de Alimentos. Então, sempre tomem cuidado, gente, com a fonte onde vocês pegam as legislações. Porque por mais que vocês saibam qual legislação precisa usar, às vezes se você pegar de um site que não é tão confiável, você não vai pegar uma versão atualizada, você pode pegar uma legislação que já estava até revogada. Isso aconteceu esses dias, essa semana, com uma seguidora aqui, que ela estava me falando que tinha uma coisa escrita na legislação, os 2 asteriscos da tabela nutricional. Eu fiz o post aqui explicando aquele testezinho que a gente fez sobre tabela nutricional e escrevi que não existem os 2 asteriscos, né? E que se você olhar lá na RDC 360, os 2 asteriscos não estão lá. E aí ela falou, Aline, mas eu tô olhando aqui na legislação e tem sim os 2 asteriscos. Aí eu falei, não é possível, eu tô olhando a legislação também e não tem. Aí ela falou, não, mas tem. Aí eu falei, gente, não. Ah, ela tá aqui, já até se identificou. Aí eu falei, gente, não, mas me manda um print disso, que eu devo estar muito cega, não é possível.
Daí ela me mandou, e pela foto que ela me mandou, eu consegui ver o link que ela tava usando para acessar a legislação. Daí eu falei, então, só que você não tá pegando a legislação do site da Anvisa, você não tá pegando da fonte mais confiável que tem. Se você procurar a RDC 360 no site da Anvisa, agora na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, que é a melhor fonte pra gente achar legislações da Anvisa, você vai ver que não tem isso aí não. Aí ela foi pesquisar tal, ela falou, nossa, Aline, é verdade, não tem e tal. Então, cuidado, gente. E isso já aconteceu comigo com a portaria 29 também. Eu e uma colega, a gente estava discutindo um ponto da portaria 29 e ela falava, não, mas tá escrito isso. E eu falava, não é possível. Não tá escrito isso. Eu tô com a legislação aberta aqui. Ela falou, eu também tô com a legislação aberta aqui. Aí eu falei, mas não é possível, eu peguei a portaria 29 da Biblioteca de Alimentos da Anvisa. A Anvisa não pode estar deixando legislação errada lá, e se tiver, a culpa é dela, porque eu tô indo na fonte. Aí a pessoa falou assim, eu peguei uma portaria 29 do Google aqui, eu simplesmente escrevi portaria 29 e abri o primeiro link que apareceu. Aí eu falei, então eu acho que o meu tá mais confiável, porque o meu veio da Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Então aqui de novo, gente, hoje eu peguei a legislação da Biblioteca de Alimentos da Anvisa e aqui na biblioteca, embaixo da portaria 29, do link para levar essa legislação, tem todas as legislações que alteraram a portaria 29. Então tem aqui a 135 de 2017, que é para dietas com restrição de lactose. Tem a 155 também de 2017, que é das farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro. Tem a 243 de 2018, que é de suplementos alimentares, que é o tema da aula de amanhã. Enfim, então tem várias legislações aqui que alteraram a portaria 29. Mas vamos lá para a portaria 29 em si. Deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui, que eu fico curiosa quando eu vejo que vocês estão falando bastante. Kate colocou mãozinhas para o céu porque a biblioteca voltou. Sim, estamos todos nessa vibe, Kate. Glênia falou que acabou de acessar também. Ana falou que legal, obrigada por compartilhar essa informação. Imagina, Ana, tô aqui pra isso, de nada. Tati bateu palminhas, Cris também falou que viu hoje à tarde. Gente, será que voltou hoje ou é só uma grande coincidência que várias pessoas viram isso hoje? Li falou, estou aguardando para ser liberada a minha participação no grupo do Facebook, porque pelo link não consegui. Li, a gente vai liberar todo mundo dia 25 na comunidade, tá? Quando começar o desafio. Eu ia morrer achando que era porção de tantos gramas. Não, dona Fernanda, não, na legislação não tem nada de D, não. É porção e a quantidade já. Olha lá, a Cris também. Cris, duas Cris, a da Nutriveira e a Cris Carriel. Ai, gente. RT e Q também encontram-se nessa biblioteca? Lá, os RT e Qs de produtos da Anvisa, sim, também se encontram nessa biblioteca. Por exemplo, RT e Q de chocolate, de gelados comestíveis, você encontra aqui. Mas se o produto for do mapa, como por exemplo queijo, hambúrguer, essas coisas, aí você encontra lá nos Cisleges do mapa, tá? Boa noite, Elineia. Isabela falou, ontem eu entrei na biblioteca e não estava disponível. Gente, a biblioteca ficou disponível hoje mesmo, então. Que coincidência! Eu desde o ano passado eu não entrava mais na biblioteca, eu deixei ela lá. Eu vim tentar entrar hoje. Que engraçado, que legal. Ontem não estava disponível, falou a Marta. Olha, deve ter voltado hoje. Gente, que legal, que coincidência. Que pessoa linda, simpática e inteligente. Muito obrigada, Charmes Bakery. Faço agronegócios e creio que é importantíssimo aprender sobre rotulagem, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E sobre alimentos para dieta... Mentira. Sobre alimentos para fins especiais. Então vamos lá, gente. O que é a portaria 29? É o regulamento técnico referente a alimentos para fins especiais.
Então, é como se fosse mesmo um RTIQ de alimentos para fins especiais. Ele só não é um regulamento técnico de identidade e qualidade, mas é a legislação que dá todas as diretrizes para a rotulagem de um alimento para fins especiais, tá? E aí, gente, vem o quê? O âmbito de aplicação, que eu falei que é algo super importante. Falei hoje, inclusive, nos stories, né? Que é algo super importante. Glau, ai gente, olha, eu vejo o chat, eu me perco. Boa noite, Sol, boa noite, Márcia. Glau, você não vai receber mesmo, tá, gente? Quem já participou de alguma outra semana da rotulagem, de workshop, não tem e-mail de confirmação mesmo, porque seu e-mail já tá lá. Aí só faz a inscrição, não precisa confirmar, tá? Quem é VR consegue assistir depois? Fabi, vou ser bem sincera com você. Eu não decidi ainda se eu vou disponibilizar as aulas do desafio para os VRs. Mas, de qualquer forma, mesmo que eu disponibilize, é muito importante que vocês assistam ao vivo, gente, porque é um desafio. E esse desafio vai ter uma construção de uma atividade. Então, a gente vai evoluindo dentro dessa atividade e vai fechar com chave de ouro no final. Então é legal vocês acompanharem ao vivo para irem construindo essa atividade junto comigo, tá? Então faz um esforcinho para ver ao vivo, por favor. Então tá, deixa eu seguir, que eu já perdi o foco de novo. Então, âmbito de aplicação que eu tava falando. O presente regulamento se aplica aos alimentos para fins especiais, tais como classificados no item 2.2. Então, esse âmbito de aplicação é o item 1.2. Lá no 2.2, a gente vai ver que ele dá as classificações dos alimentos para fins especiais. E aí, aqui tem assim, excluem-se desta categoria. O que quer dizer excluem-se desta categoria? São os alimentos que não se enquadram como alimentos para fins especiais. Então, esse foi um dos itens que eu citei também ali, que eu dei 4 pontos que a gente sempre precisa ver. Quais são esses 4 pontos? O âmbito de aplicação da legislação, os critérios que essa legislação traz para a rotulagem de fato, onde essa legislação não se aplica, então é esse caso aqui, que é quando ele fala excluem-se desta categoria, são os alimentos que estão excluídos dessa legislação, tá? E aí o 4º ponto são as exceções. Então, a gente vai ver tudo isso aqui também. Então, excluem-se desta categoria o que não são alimentos para fins especiais, não são considerados alimentos para fins especiais. Os alimentos adicionados de nutrientes essenciais, bebidas dietéticas ou de baixa caloria ou alcoólicas, tá? Suplementos vitamínicos e ou de minerais, produtos que contenham substâncias medicamentosas ou indicações terapêuticas e aminoácidos de forma isolada e combinada. Então, nenhum desses alimentos são alimentos para fins especiais, ok? Então, estão excluídos. Deixa eu já tomar uma água. Ai, gente, fiz 3 inscrições porque não vinha o e-mail. Eu tava igual, me inscrevi muitas vezes pra ver se chegava. Me inscrevi umas 5 vezes. Ai, gente, desculpa, eu não avisei. Não, se você já participou de algum outro evento, é só se inscrever, não precisa confirmar e-mail, não. Mas vocês são lindas, porque vocês iam confirmar o e-mail, e confirmar o e-mail é realmente muito importante. Mas caso você já tenha participado de algum outro evento, não precisa. Lid falou, assistir às lives de rotulagem não me fez aprender apenas sobre rotulagem, mas sobre muitas coisas, principalmente coisas simples, como onde buscar legislações que eu nunca sabia. Ai, Lid, que demais! Obrigada por compartilhar isso comigo, eu fico muito, muito, muito feliz, de verdade, de saber dessas coisas. Cris falou, Aline, se tem um produto que não é para fins especiais, mas leva ingredientes com fenilalanina, não é aspartame, preciso declarar contém fenilalanina? Cris, posso te responder essa pergunta na hora que a gente chegar lá? Que senão a gente vai atropelar as coisas. Eu vou chegar nessa parte, aí a gente fala sobre isso, pode ser? Se por acaso eu esquecer de te responder, você manda de novo, que eu te respondo. É Biblioteca de Alimentos da Anvisa, Dri.
Então, gente, aí a gente vem aqui para definição. Então, o que são os alimentos para fins especiais? Por definição da legislação, tá? Então, são os alimentos, e é muito importante a gente entender a definição também. Sempre, gente, que uma legislação tem a parte de definição, leiam. Porque às vezes não. Toda vez que a gente entende a definição dos termos mais importantes que aquela legislação trata, isso torna a nossa interpretação muito mais fácil. Então, até faz tempo que eu não falo isso aqui, eu vou falar de novo porque tem bastante gente nova chegando. A gente tem o costume de pegar uma legislação e ir direto para a parte onde tem os critérios ali. Então, a gente quer saber direto o que precisa fazer, né? Então eu vou chegar aqui, vou ter que fazer isso, se tiver tanto eu faço tal coisa, não. A gente não lê o início da legislação. Então a gente não entende o porquê que aquela legislação existe, do que aquela legislação trata, qual é o âmbito de aplicação, ou seja, quais alimentos estão inclusos nela. A gente não entende o que não está incluso, onde a gente não vai aplicar aquela legislação. A gente não lê as definições, que são super importantes. Então, às vezes, você tá aí na sua casa pensando, poxa, mas tá, a Aline vai falar da rotulagem de alimentos para fins especiais, mas eu nem sei o que são alimentos para fins especiais. Nossa, isso tá meio confuso. Na própria legislação tem a definição do que é isso. E às vezes, gente, é importante a gente ler a definição das legislações, inclusive de termos que a gente já conhece. Porque ali tá definindo o que é aquele termo para aquela legislação. Então, um exemplo muito clássico é a definição de açúcares em legislação. Então, o que são açúcares aleatoriamente? Açúcares são basicamente carboidratos. Todo carboidrato, no fim, é um açúcar, né? Na bioquímica. Mas na legislação, não. Por legislação, açúcares são só mono e disacarídeos. Então, não adianta você querer vir falar que um oligosacarídeo é um açúcar, que um polissacarídeo é um açúcar, que um poliol é um açúcar, que um amido é um açúcar. Não é. Por legislação, ele não é. Açúcares, por legislação, são mono e disacarídeos. Apenas. Só que como que você vai saber isso? Lendo a definição de açúcares nas legislações. Senão você vai achar que são todos. Então, é muito importante ler as definições. Se a gente lê a definição de porção, por exemplo, a gente entende o que é uma porção da tabela nutricional. Se a gente lê o que é a definição de medida caseira, a gente entende o porquê que a medida caseira está ali, o porquê que a gente não precisa perder tantos cabelos por causa dela. Então, criem esse hábito de ler a legislação na íntegra, tá? Pelo menos de vez em quando. Se você tá ali no dia a dia, beleza, corre lá nos critérios, vê o que tem que fazer e pronto. Mas vez ou outra, leiam as definições, leiam o âmbito de aplicação, entendam o porquê que aquela legislação existe. Isso tá bem no comecinho, que é quando ele fala ali, considerando que... Então, quando ele fala esse considerando que, a Anvisa tá te explicando por que aquela legislação existe, qual que é o objetivo dela, né? Então, tem legislação que tem objetivo, tem as definições. Então, vejam a legislação na íntegra. Todas as informações que estão ali são importantes. Elas não estão ali só para encher linguiça e preencher uma página. Elas são importantes para o nosso trabalho também, tá? Os açúcares adicionados, o que vem a ser? Mono e disacarídeos também, tá? Polissacarídeo é carboidrato. Então, qual é a definição dos alimentos para fins especiais? O que são os alimentos para fins especiais? São os alimentos especialmente formulados ou processados, nos quais se introduzem modificações do conteúdo de nutrientes adequados à utilização em dietas diferenciadas ou opcionais, atendendo às necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas. Então, resumindo, o que são os alimentos para fins especiais? É qualquer alimento, por isso que eu falei,
Não importa se você trabalha numa fábrica de farinha, não importa se você trabalha numa fábrica de bolo, não importa se você trabalha numa fábrica de presunto, numa fábrica de hambúrguer, numa fábrica de suco, não importa. Você sempre pode precisar trabalhar com alimentos para fins especiais. Porque os alimentos para fins especiais podem ser qualquer alimento. Só que o que acontece? É aquele alimento tradicional que a gente tem, que foi especialmente formulado ou processado para atender às necessidades de dietas diferenciadas para atender condições especiais dos consumidores, sejam elas condições metabólicas e fisiológicas. Então, exemplos: alimentos para dietas com restrição de lactose, né? Os famosos alimentos zero lactose. Eles são alimentos para fins especiais. Por quê? São alimentos normais, tradicionais, né? Leite, iogurte, queijo, requeijão, mas que foram especialmente formulados para os intolerantes à lactose. Ou seja, para contribuírem com uma dieta especial que aquela parcela da população precisa ter por causa de uma condição específica, que é a intolerância à lactose. Então, não é que os alimentos para fins especiais são uma classe específica de alimentos. Não, pode ser qualquer alimento, quando ele é reformulado, né, ou formulado de forma diferente ou processado para atender uma condição especial. Então, para fins especiais, vem disso. Ele vai atender condições especiais de alguma parcela da população, tá? E aí isso fica muito mais claro no item 2.2, que vem logo abaixo da definição, que são as classificações desses alimentos para fins especiais. Ou seja, são os fins, são os fins especiais. Quais fins especiais um alimento pode ter? Então, dentro da classificação, ele é separado em 2 grupos e cada um desses 2 grupos tem subgrupos, tá? Então, quais são os 2 grandes grupos de alimentos para fins especiais? Ou eles vão ser alimentos para dietas com restrição de nutrientes, ou eles vão ser alimentos para ingestão controlada de nutrientes, tá? Então, pode parecer a mesma coisa, mas tem uma diferença. Então, um é para dietas com restrição do nutriente e o outro para ingestão controlada daquele nutriente, tá? Oi, paps! Uma pré-mistura para bolo rico em fibras, sem glúten, pode ser considerado um alimento para fins especiais? Mariana, não é isso que vai definir, tá? Então, primeiro, INC, rico em fibras, é uma INC, né? Informação Nutricional Complementar. INC não tem nada a ver com alimentos para fins especiais, tá? INC é INC, alimentos para fins especiais são alimentos para fins especiais. A gente vai até ver que tem algumas restrições em relação a INC e alimentos para fins especiais, tá? O fato dela ser sem glúten também não quer dizer nada. Primeiro, você não pode escrever sem glúten no rótulo, tá? Não contém glúten. E segundo, que isso não tem nada a ver, porque se ela simplesmente não tem nenhum ingrediente, nem contaminação cruzada com nenhum ingrediente que tenha glúten, isso não faz dela um alimento para fins especiais, tá? Então, uma pré-mistura para bolo pode sim se enquadrar em alimentos para fins especiais, mas desde que ela cumpra os requisitos descritos aqui na portaria 29. A informação que você me deu não é o suficiente para eu te dizer se ela pode ou não ser para fins especiais, tá? Então, Josiana, não. Não é isso que você falou, não. Gente, vou dar exemplo, tá? Vamos evoluindo aqui que eu vou dando exemplo. Então, e aliás, eu acabei de dar um exemplo de alimento para fins especiais, né? Leite zero lactose, iogurte zero lactose, queijo zero lactose, acabei de falar. Então, dentro da categoria de alimentos para dietas com restrição de nutrientes, quais subcategorias nós temos?
Então, ele pode ser um alimento para dietas com restrição de carboidratos, alimentos para dietas com restrição de gorduras, alimentos para dietas com restrição de proteínas, alimentos para dietas com restrição de sódio e outros alimentos destinados a fins específicos. Então, ficou bem aberto. E aí, dentro de alimentos para ingestão controlada de nutrientes, a gente tem os alimentos para controle de peso, que tem uma legislação específica para eles, tá? Aqui só tem a classificação e alguns critérios que eles precisam cumprir, mas assim como existe a RDC 135 de alimentos para dietas com restrição de lactose, existe a RDC 243 de suplementos alimentares, também existe uma legislação específica para alimentos para controle de peso, tá? Que eu não vou saber qual é aqui decorado, mas existe. Então, dentro de ingestão controlada de nutrientes, a gente tem alimentos para controle de peso, a gente tem os suplementos alimentares, os alimentos para dietas para nutrição integral, alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares e outros alimentos destinados a fins específicos. Tem um outro subgrupo, tem um outro grupão aqui que eu tinha esquecido, que eu não tinha visto, que são os alimentos para grupos populacionais específicos. Então, alimentos para transição de lactentes a crianças de primeira infância, alimentos à base de cereais para alimentação infantil, fórmulas infantis, alimentos para idosos e outros alimentos destinados aos demais grupos populacionais específicos. Então, tem esse terceiro grupo também com os subgrupos dele. Ok, gente. Pode parecer muita coisa, pode parecer confuso, mas o que a gente precisa pegar dessa parte? Que existem classificações para os alimentos para fins especiais, tá? Não precisa decorar todas as classificações, os grupos e os subgrupos. A gente só precisa lembrar que eles são classificados em grupos e que cada grupo tem o seu subgrupo, porque isso vai ser importante para a rotulagem, ok? Mas celíaco não pode com glúten, então me confunde. Tudo bem, só que o fato de não ter glúten em um ingrediente não quer dizer que ele foi especialmente formulado ou processado para isso. Porque quando é assim, você precisa de um alimento que tem glúten naturalmente e por causa de um processo ou de uma formulação você retirou o glúten dele. Então é como se você fizesse uma farinha de trigo sem glúten, tá? E mesmo assim, se você vê, alimentos sem glúten não se enquadram aqui dentro dessas subcategorias. Então, é isso que precisa ficar de olho, tá? Vamos lá. Então, a gente vem aqui para o primeiro impacto direto na rotulagem, que é a denominação de venda desses produtos, porque alimentos para fins especiais sofrem alterações na denominação de venda. Então, aqui eles chamam de designação. A denominação dos alimentos para fins especiais é a designação do alimento convencional de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade a que se destina, exceto para adoçantes para dietas com restrição de sacarose, glicose e ou frutose. Então, aqui é aquela questão da exceção. Então, qual é a regra? Todo alimento para fins especiais vai, na denominação de venda dele, seguir com o nome que ele já tem. Então, iogurte continua iogurte, leite continua leite, requeijão continua requeijão, bolo continua bolo, pão continua pão. Só que o que a gente tem que fazer? A gente vai dar um sobrenome para ele, né? Então, o pão é o nome dele. Vamos pegar um exemplo para seguir, tá? Então, iogurte. Iogurte é o nome do meu ingrediente. Agora ele vai ganhar um sobrenome. A gente vai saber de que família que esse iogurte é. E qual vai ser esse sobrenome? Vai ser a função, vai ser a finalidade a que ele se destina. Ou seja, vai ser o fim especial dele. Então, é por isso que quando eu tenho um iogurte zero lactose, a denominação de venda dele é iogurte para dietas com restrição de lactose, tá? Então, esse para dietas com restrição de lactose
é o sobrenome do meu iogurte, é o fim especial do meu iogurte. Então a gente precisa sempre alterar a denominação de venda do produto, acrescentando a finalidade dele, aquele fim que o torna especial, tá? Então esse é o primeiro critério aí que a gente tem que impacta diretamente na rotulagem, e é por isso que a gente precisa saber das classificações, porque as classificações são esse fim especial, né? Então eu vou ter, é que na verdade a gente vai ver que cada subgrupo ainda é um pouquinho dividido, então eu vou falar disso mais pra frente, pra também não confundir. Tá? Aí a gente tem aqui algumas referências de onde essas informações foram tiradas, e como a gente viu ali ainda na parte da designação, já tem uma exceção, que é aquela questão que a gente precisa sempre saber também, que é um ponto super importante, que ele diz aqui que então a designação dos alimentos para fins especiais fazem desse jeito, é o nome convencional, mas a finalidade dele, exceto para adoçantes para dietas com restrição de sacarose, glicose e ou frutose, cujo a designação é adoçante dietético, e para os alimentos classificados nos itens 2.2.b, que 2.2.b é, deixa eu ver, suplementos alimentares, né? Porque suplementos alimentares, eles têm uma denominação própria deles que a gente encontra lá na RDC 243. Então, realmente, suplementos alimentares não vão ser suplementos alimentares para dietas de ingestão controlada de nutrientes, né? A gente vai falar da denominação de suplementos alimentares amanhã, então vocês vão ver que realmente não é assim, ele é uma exceção à regra. Então, se eu não sei das exceções, que foi um ponto muito importante que eu falei hoje, eu vou denominar o adoçante e os suplementos alimentares errado, porque eu vou simplesmente pegar aqui a regra e aplicar para eles também, sendo que eles são exceção, né? Então, tem que ficar de olho nisso. Aí a gente vem aqui para as características de composição e qualidade. É aqui que são os famosos critérios. Então aqui que a gente vai ver o que um produto, quais critérios um alimento precisa cumprir para ele entrar na classificação de alimentos para fins especiais e se enquadrar em algum grupo e subgrupo que a gente viu. É aqui no item 4, características de composição e qualidade, tá? Vou deixar salva essa live, Li. Fica tranquilo. Então vamos lá, gente. O primeiro que a gente tem aqui são os alimentos para dietas com restrição de nutrientes, que é o primeiro grupão, né? Aí a gente vem no primeiro subgrupo desse grupão, que é alimentos para dietas com restrição de carboidratos. Aí dentro desse subgrupo a gente tem mais subgrupos. Então a gente tem os alimentos para dietas com restrição de sacarose, frutose e ou glicose, que também pode ser considerada dextrose. Então, para que um alimento seja considerado para dietas com restrição de sacarose, frutose e ou glicose, o que precisa acontecer? Ele precisa ser um alimento especialmente formulado para atender às necessidades de pessoas com distúrbios no... Gente, eu fiz... gente, eu tô viajando, pelo amor de Deus. Mas eu fiz agora e eu lembrei de um vídeo que eu vou postar amanhã que eu acho que vocês vão adorar, gente. Fiquem de olho no vídeo que vai sair amanhã, acho que vocês vão dar muita risada. Enfim, então para ser um alimento para dietas com restrição de sacarose, frutose e glicose, ele precisa ser um alimento especialmente formulado para atender às necessidades de pessoas com distúrbio no metabolismo desses açúcares, ou seja, pessoas que não conseguem digerir e processar direito esses açúcares, sacarose, frutose e glicose. Então, esses alimentos que estão focando nessas pessoas podem conter no máximo meio grama de sacarose, frutose e ou glicose por 100 gramas ou 100 ml do produto final a ser consumido, tá? Então, deixa eu pensar num exemplo aqui para dar. Eu tenho
um chocolate, tá? Eu tenho um chocolate e esse chocolate tem açúcar, né? Normalmente sacarose. E aí eu penso, não, eu vou fazer um chocolate com edulcorante. Vou fazer um chocolate sem açúcar. Por quê? Poxa, porque tem gente que não pode consumir produto que tem açúcar e essas pessoas também querem chocolate. Então eu vou fazer um chocolate focado nesse grupo de pessoas. Aí eu vou lá e faço. Só que mesmo assim, mesmo eu pensando dessa forma, eu querendo fazer um chocolate destinado a essa parcela da população, eu ainda posso ter no máximo meio grama de sacarose, frutose e ou glicose por 100 gramas desse chocolate produto final. Então eu ainda posso ter um pouquinho. Mesmo porque, se eu for pensar, o cacau, querendo ou não, é uma fruta. Então, assim, vai que apesar de ter pouco açúcar, né, pouca frutose, ainda vai ter um tiquinho de frutose ali perdida no chocolate, né? Então, tudo bem, eu posso ter, desde que não ultrapasse meio grama por 100 gramas de chocolate, tá? E aí, esse seria um chocolate para dietas com restrição de sacarose, frutose ou glicose, que também pode ser chamado de dietas com restrição de açúcares, tá? Aline, mas ele não pode ser um chocolate só sem adição de açúcares? Pode, mas aí você não tá dizendo que ele é específico para aquela parcela da população. E aí você não necessariamente vai cumprir esse critério de ter no máximo meio grama de açúcar, né? Porque para ser um chocolate só sem adição de açúcares, não tem um limite de açúcares que eu posso ter lá. Eu não posso ter açúcar adicionado, enfim, outros critérios lá da RDC 54. Mas apesar de serem produtos similares e apesar do mesmo produto poder se enquadrar nas duas classificações, são coisas diferentes. Um exemplo disso é que a gente tinha a Coca Diet, né? E a gente vai ver sobre o termo diet aqui. E agora a gente tem a Coca Zero, né? Que é zero açúcar. Então, assim, elas são diferentes? Elas podem ser o mesmo produto. Eles só deixaram de tratar a Coca como um alimento para fim especial e passaram a tratar simplesmente para um alimento com informação nutricional complementar. Então, eles não são a mesma coisa. Apesar de poder ser o mesmo alimento, não é a mesma coisa, tá? Então, a gente tem aqui, além, né, próximo subgrupo dentro do subgrupo de dietas com restrição de carboidratos, a gente tem alimentos para dietas com restrição de outros mono ou disacarídeos, com exceção da lactose, tá? Então, são os alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de portadores de intolerância da ingestão de disacarídeos ou portadores de erros inatos do metabolismo de carboidratos. Podem conter no máximo meio grama de nutrientes em referência a 100 gramas ou 100 ml. Então, tem uma diferença dos alimentos para restrição de sacarose, frutose ou glicose e de outros mono e disacarídeos, apesar do critério ser o mesmo. O que muda é só o disacarídeo, né, que vai estar ali presente, ou que vai estar sendo restringido. Daí tem os adoçantes para restrição de sacarose, frutose e glicose. Eu não vou falar de todos porque tem bastante, tá, gente? Aí tem os alimentos para dietas com restrição de lactose. Então, os alimentos para dietas com restrição de lactose são um tipo de alimentos para fins especiais, tá? E aí são os alimentos especialmente processados ou elaborados para eliminar ou reduzir o conteúdo de lactose, tornando-os adequados à utilização em dietas de indivíduos com doenças ou condições que requeiram a restrição de lactose. Os alimentos para dietas com restrição de lactose são classificados como isento e baixo, que eu falei hoje aqui no Story, já fiz live só sobre eles, então não vou falar especificadamente sobre eles, tá? Tinha uma Coca Light também, é que a Coca Light e a Coca Zero, essas sim são diferentes. São duas cocas
com informação nutricional complementar, mas as informações nutricionais complementares delas são diferentes. Uma é light, que é reduzido, e a outra é zero açúcar. Então, elas sim podem ter uma diferencinha, tá? Inclusive, eu adoro Coca Light. Toda vez que eu vejo uma marcando no mercado, eu compro. Nossa, gente, eu também sempre vejo live quando eu tô cozinhando, lavando louça. Lavando louça não, quase nunca lavo louça, que isso é o Gabriel que faz. Mas quando eu tô cozinhando, quando eu tô comendo sozinha, sempre tô ouvindo alguém falar. Ó, a Grace também tá cozinhando. Aí a gente tem os alimentos para dietas com restrição de gordura, que também pode ter ali no máximo meio grama de gordura total por 100 gramas, e eles precisam ser especialmente formulados para as pessoas que necessitem de dietas com restrição de gordura. Vai ser sempre assim, gente, vai ser sempre a restrição de algum nutriente aqui dentro desse subgrupo, tá? Daí tem as dietas com restrição de proteína, que é para o pessoal portador de erros inatos do metabolismo, intolerância, síndromes de má absorção ou outros distúrbios relacionados à ingestão de aminoácidos e ou proteína. Esses produtos devem ser totalmente isentos do componente associado ao distúrbio. Então aqui não tem um limite de tolerância igual tem ali para os carboidratos e para a gordura. Aqui na proteína não tem, tá? Aí tem os alimentos para dietas com restrição de sódio, alimentos hipossódicos, alimentos para dietas com restrição de ferro, farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro. Daí a gente vem para o outro grupão, que é alimentos para ingestão controlada de nutrientes, que vai entrar os alimentos para controle de peso, e aí tá até escrito aqui, ó, classificados e normalizados por regulamento específico. Então, como eu disse, os alimentos para controle de peso têm uma legislação própria para eles, tá? Os suplementos alimentares, que também tem uma legislação própria para eles. Alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares. Então, a gente tem ali os para restrição de açúcares e a gente também tem os alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares. Então, esses são aqueles alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de pessoas que apresentam distúrbios do metabolismo de açúcares, não devendo ser adicionados de açúcares. É permitida a presença de açúcares naturalmente existentes nas matérias-primas utilizadas. Então, é como se fosse um alimento sem adição de açúcares. Só que nesse caso é classificado como um alimento para dietas com ingestão controlada de açúcares. Ele é para atender uma parcela específica da população que não metaboliza esses açúcares, né? Mas você pode escolher se você vai querer classificar ele como alimento para fins especiais ou se você vai querer usar só uma INC de sem adição de açúcares. Gente, vocês estavam me ouvindo tomando banho? Senhor amado. Bruna, doida. Thaisa tava lavando louça. Olha lá, André também tava tomando banho. Gente, como vocês tomam banho com o celular? Ah, com o celular fora do box, né? Ai, ai, gente. Eu acompanhando vocês nos afazeres domésticos e higiene pessoal. Então, daí tem ali, né, os de restrição de açúcares, e aí vai para o outro grupo populacional, para o outro grupão, que são os grupos populacionais específicos, e aí são os alimentos para grupos populacionais específicos que devem atender às necessidades fisiológicas pertinentes e são classificados e normatizados por regulamentos específicos. Então, todos aqueles... fórmula infantil, fórmula para transição de lactentes e crianças de primeira infância, alimentos para idosos, cada um deles tem as suas próprias legislações, assim como os alimentos para controle de peso e suplementos alimentares. Então, se esse for o caso que você está trabalhando, você precisa associar a portaria 29 a um regulamento técnico específico desse grupo populacional, ok?
Aí a gente tem aqui uma parte de ingredientes, aditivos e coadjuvantes de tecnologia, onde eles falam o que é permitido usar, o que não é permitido usar, mas essa questão aí já é mais para formulação, tá? Não entra muito rotulagem. Tem a parte aqui de contaminantes também, que fala de resíduo de agrotóxico, resíduo de aditivo e contaminantes inorgânicos. A parte da higiene, falando na higiene pessoal de vocês, tem a higiene aqui, que os alimentos para fins especiais têm que seguir. E lá no item 8 a gente tem o nosso querido item feito para nós profissionais dessa área maravilhosa, que é a rotulagem, que é o item de rotulagem. E aqui, gente, é muito importante ficar de olho por causa do seguinte. Por exemplo, eu vou usar de exemplo sempre os alimentos para dietas com restrição de lactose, porque eu acho que ele é mais comum para todos vocês. Então, eu tenho lá a RDC 135 de alimentos para dietas com restrição de lactose, que me traz ali vários critérios do que eu preciso, do que o alimento precisa ser para ser classificado para dietas com restrição de lactose e algumas informações que precisam constar na rotulagem, como por exemplo, fala lá da tabela nutricional e tudo mais. Só que se eu não entrar aqui na portaria 29, vai ficar faltando informação. Então eu não me lembro agora, por exemplo, se na RDC 135, eu acho que eu não tô com ela aberta aqui, mas deixa eu ver. Ah, tá aberto sim. Deixa eu ver se eles falam sobre denominação de venda. Os alimentos podem trazer a declaração de isento, no caso de alimentos que atendam os teores, documento, descumprimento. Então, não. Se eu olhar só a RDC 135, pelo que eu fiz uma leitura bem rápida e bem dinâmica aqui, eu não vou saber, por exemplo, que eu preciso chamar esse alimento de iogurte para dietas com restrição de lactose. A RDC 135, ela não fala sobre isso. Por quê? Porque isso não é algo específico dos alimentos para dietas com restrição de lactose. É algo geral para os alimentos para fins especiais. Então, isso não vai estar aqui nessa legislação que é específica desse grupo de alimentos. Vai estar lá na geralzona, que é a portaria 29, dos alimentos para fins especiais, tá? Então, eu não posso me guiar só pela RDC 135. Eu tenho que estar com a 135 e a portaria 29 aliadas, trabalhando em conjunto, para que eu faça uma rotulagem adequada dos alimentos para dietas com restrição de lactose. Fora todas as outras legislações envolvidas, né? RDC 259, RDC 360, 359, RDC 26, enfim, todas as outras de legislação geral. Mas eu não posso me apegar somente à RDC 135, eu tenho que ter a portaria 29 também, tá? Então, voltando aqui para a portaria... Ih, gente, cadê? Aqui. No item 8 de rotulagem, deixa eu tomar mais água. Eu sempre faço isso, gente. Os alimentos para fins especiais devem atender às normas de rotulagem geral. Ou seja, aqui já diz, não adianta você vir só na portaria 29 e fazer a rotulagem e de repente pegar uma outra legislação ali que é mais específica, tipo a 135, a 243. Tem que atender às normas de rotulagem geral. Decreto-Lei 986, RDC 259, RDC 26, Lei 10.674, todas que tratam de rotulagem geral, precisam ser atendidas aqui também para esses alimentos, certo? Então, de rotulagem geral, nutricional e específica do alimento convencional. Então, tipo, o iogurte tem RT e Q. Se eu vou fazer um iogurte para fim especial, sigo seguindo o RT e Q do iogurte, tá? Dispostas nos respectivos regulamentos técnicos quando for o caso.
Quando qualquer informação nutricional complementar for utilizada, deve estar de acordo com o regulamento de informação nutricional complementar, tá? E o que o regulamento de informação nutricional complementar diz sobre alimentos para fins especiais? Por que eu não deixei a legislação aberta, né, Aline? Então, regulamento de informação nutricional complementar é a RDC 54 de 2012, que está abrindo aqui só um minuto. Não abriu, né? Abriu. Então, a RDC 54 de 2012, ela fala: o presente regulamento técnico não se aplica aos alimentos para fins especiais, de acordo com o definido no Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados. As águas naturais minerais, mais águas destinadas... Nananana. Então, gente, as informações nutricionais complementares... Não, gente, peraí. Nossa, abriu uma legislação estranhona aqui. Aqui, já me achei. Então, ele fala que o Regulamento Técnico de Informação Nutricional Complementar não se aplica aos alimentos para fins especiais, tá? Mas aí, depois, no mesmo item, que é ali de onde não se aplica, ele também diz que, no caso de vitaminas e minerais, somente podem ser objeto de INC aqueles com os quais estejam... Ah, não tem nada a ver isso aqui. Não me achei, então... Ai, gente, tá, enfim, não sei, essa legislação que abriu aqui é estranha. Mas o que acontece? A princípio, a gente não pode usar realmente INC quando tem um alimento para fins especiais, tá? Por quê? Porque lá na RDC 54 diz que não pode, mas aqui na portaria 29... Gente, eu tô com tanta aba aberta que eu tô até me perdendo. Aqui na portaria 29, que qualquer informação nutricional complementar quando qualquer informação nutricional complementar for utilizada, deve estar de acordo com o regulamento lá, que diz que não pode. Mas se a gente pegar o RTIQ de algumas, específico de algumas... Específico de alguns produtos, eles vão permitir o uso de informação nutricional complementar. Deixa eu seguir aqui que eu acho que vai aparecer. Tá. Aí no painel principal, o que precisa ter? A Cris falou, então eu não posso declarar 0 adição de açúcares em um produto com restrição de açúcares? Exatamente, você precisa escolher se ele vai ser 0 adição de açúcares ou com restrição de açúcares. Ele não pode coexistir, entendeu? Aí no painel principal, o que tem que constar? A designação do alimento, como sempre, né? A denominação de venda sempre vai no painel principal, de acordo com a legislação específica, seguida da finalidade a que se destina em letras da mesma cor e tamanho. Ok. Aí vem algo muito conhecido por todos nós também, que é o termo diet. Então, quando eu posso dizer que aquele alimento é diet? Normalmente a gente associa a alimentos que não têm açúcar, né? Mas é isso, mas não somente. Então, quando eu posso dizer diet?
A gente pode falar diet opcionalmente, então não é obrigatório escrever diet. Diet não é uma classificação. Diet é como se fosse uma informação nutricional complementar dos alimentos para fins especiais, tá? Então eu posso usar esse termo quando eu quiser e somente para os alimentos classificados no item 2.2.1, que são os alimentos para dietas com restrição de nutrientes, né? Se eu não me engano, deixa eu checar para não falar bobeira aqui para vocês. Então, 2.2.1 são os alimentos para dietas com restrição de nutrientes, é isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. Diet. Lá embaixo. Com exceção das farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro. Então, dentro ali do grupão de alimentos para dietas com restrição de nutriente, todos eles podem usar o termo diet, tá? Então, para dietas com restrição de carboidrato, para dietas com restrição de gordura, para dietas com restrição de proteína. Eu só não posso usar diet para as farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro, tá? Então, essas farinhas não são diet. Todo o resto do grupão de restrição de nutrientes é diet, tá? Então, eu também posso usar diet para os alimentos exclusivamente empregados para o controle de peso, classificados lá no item 2.2. Desculpa. Para os alimentos empregados no controle de peso, né, classificado lá no item 2.2.2.a, e para os alimentos para dietas de ingestão controlada de açúcares, classificados no item 2.2.2d, tá? Então, dentro do grupão ali da classificação 2.2.1, que são os de restrição de nutrientes, todos eles vão ser diet, com exceção das farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro, tá? Do grupão 2.2.2, só 2 itens podem ser diet. O para dietas com controle de peso, que é o A, e o para dietas com ingestão controlada de açúcares, que é o D. Então, no grupão 2, só 2 ali, 2 classificações, 2 subgrupos podem ser diet. E do grupão 3, que é do grupo populacional, nenhum pode usar diet. Então, diet vai muito além de não ter açúcar. Então, no exemplo do chocolate lá que eu dei, que eu ia formular ele de modo que ele cumprisse lá a restrição de sacarose. Ele seria um chocolate diet, tá? Por causa disso, porque ele está inserido em um grupo onde eu posso chamar de diet. Qual outro alimento está inserido nesse grupo onde eu posso chamar de diet? Alimentos para dietas com restrição de lactose. Ele tá ali no grupão 2.2.1, né? E ele não é a exceção, a única exceção é para as farinhas. Então, sim, alimentos para dietas com restrição de lactose são alimentos diet, tá bom? Então, passamos desse termo diet, a gente tem os alimentos para dietas com restrição, e isso tem que estar no painel principal, tá, gente? Isso a gente tá falando do que deve ou pode, no caso do diet, estar no painel principal. Ainda no painel principal, os alimentos para dietas com restrição. Aí vai falar do de lactose, né? Que atendam a classificação lá, podem trazer a declaração de isento, 0, 0, 100 ou não contém. Os de baixo teor podem trazer baixo teor de lactose ou baixo em lactose. Aí fala das farinhas de trigo e de milho, né? Para dietas com restrição de ferro. Devem ser designadas pelo nome convencional do produto, então farinha de trigo ou farinha de milho, e aí diz que precisa ter para dietas com restrição de ferro, em letra do mesmo tamanho e cor. A expressão enriquecida com ácido fólico deve ser declarada próxima à designação de venda das farinhas de trigo e milho também,
classificadas como para dietas com restrição de milho, não, de ferro. É farinha de milho para dietas com restrição de milho. Então essas são, no caso aqui do diet é opcional, tá? Então você pode escolher usar ou não o diet, mas a designação de venda seguida da função e esses critérios aqui que eles deram tanto para os alimentos para dietas com restrição de lactose quanto para as farinhas para dietas com restrição de ferro são obrigatórios e tem que estar no painel principal, tá? Eu faço redução de açúcares em cookie e não adiciono outro tipo de açúcar. Falo o quê? Redução mesmo? Se você faz redução de açúcar, você pode chamar ele de light. Dá uma olhada lá no RDC 54. Aí não tem a ver aqui com fins especiais, tem a ver com INC, Informação Nutricional Complementar, tá? Você poderia encaixar o seu cookie aqui como diet, por exemplo, aí não é pela redução do açúcar, seria pela presença total de açúcar. Se vai chegar no critério ou não que a gente viu antes ali, tá? Tem que ver se cumpre o critério para ele ser diet, mas ele pode ser light, dependendo da redução também. Mas aí lá na RDC 54 já é outra coisa, não é para fins especiais, é para INC, Informação Nutricional Complementar, tá? A Lid, chocada, nunca ia imaginar, nem parece que já trabalhei numa indústria de laticínio. Então, meus cookies são diet, não necessariamente, como eu falei, você precisa vir aqui entender a legislação e ver onde o seu cookie vai se enquadrar. Sem açúcar ou adoçante sintético, isso é uma alegação que você não vai fazer, tá? Mesmo porque adoçantes são sintéticos, não tem essa classificação de adoçante sintético e não sintético, é tudo edulcorante, tá? Aline, e o produto light, posso colocar junto da denominação de venda no painel principal? Então, Nayara, é o que eu acabei de falar aqui em cima para Emilene. O light, ele não é de produtos para dietas para fins especiais, gente. O light é uma INC, Informação Nutricional Complementar, assim como 0 calorias, fonte de fibra, fonte de proteína, rico em vitamina A, sem adição de açúcares. Light é isso, entra nesse bolo, tá? Não é um alimento para fins especiais. Light significa reduzido em. Então, é o único termo que a gente pode usar que não é em português. É light. Reduzido em. Aí vai depender se seu produto se enquadra nos critérios para ser light em alguma coisa. E aí você não precisa pôr junto da denominação de venda. Ele nem precisa estar no painel principal, mas você não vai escrever light em outro lugar, porque não faz sentido. E aí tem todo um critério. Você tem que falar light em quê, quanto foi a redução, não é simplesmente largar light lá e pronto, tá? RDC 54. Usa rapadura. Rapadura é açúcar. Rapadura é açúcar. Gostaria de rotular meus pães artesanais, essa denominação não existe, de fermentação natural. Como pode me ajudar? Você pode me contratar como consultora para fazer a sua rotulagem, mas eu já te aviso que seus pães não são artesanais. Ele é 0 lactose light. Sim, tem redução de gordura. Então, a gente acabou de ver aqui essa questão da INC em alimento para fins especiais, né? Então, tem que olhar isso aí, tá? Precisa entender certinho. RDC 135, portaria 29, RDC 54. Fica de olho nisso. Seguindo, gente. Então, ele fala aqui, né, das farinhas e tal, e isso precisa estar no painel principal. Aí, depois, ele vem com nos demais painéis da embalagem. Aí vem a informação nutricional em caráter obrigatório, de acordo com as normas de rotulagem nutricional. Então, seguem RDC 360, 359 normalmente. Aí, no caso de alimentos para dietas com restrição de lactose, tal, daí vai falar daquela questão lá
da tabela nutricional desses alimentos precisarem ser declarados por 100 gramas, né? Que tá lá na própria RDC 135, também fala aqui que abaixo de carboidratos tem que estar a informação de lactose e galactose. Precisa ter uma instrução clara do modo de preparo quando o alimento não for apresentado à venda pronto para o consumo. Instrução de cuidado de conservação e armazenagem antes e depois de abrir a embalagem, normal, né? Regras de rotulagem normal, até aí nenhuma novidade. Aí, as seguintes informações devem constar em destaque e negrito, tá? Destaque e negrito. Então, o que a gente precisa falar? O famoso diabéticos contém. E aí, a gente tem que especificar qual é o mono ou disacarídeo que tem ali naquele produto, quando os alimentos para fins especiais constantes nos itens 2.2.1 e 2.2.2, exceto 2.2.1D e 2.2.2C, vamos ver qual que é, né? Então, são os alimentos para dietas com restrição de nutrientes. Se eles tiverem algum mono ou disacarídeo, precisa avisar. Diabéticos contém em qualquer painel, porém em destaque em negrito. Exceto 2.2.1... Putz, era C ou D, agora não lembro. 2.2.1D e depois 2.2.2C. Então, 2.2.2.1D são alimentos para dietas com restrição de sódio. Então, se for um alimento para dieta com restrição de sódio, não precisa informar os diabéticos que tem algum açúcar, se tiver. E no 2.2.2C são alimentos para dietas para nutrição integral, também não precisa fazer aviso aos diabéticos, certo? Deixa eu voltar lá. Então a gente fala, diabéticos contém especificar o monodisacarídeo quando o alimento para fins especiais estiver no grupão 2.2.1 ou 2.2.2, exceto aqueles dois casos, e eles contiverem mono ou disacarídeo. Aí, gente, aqui ele deixa entre parênteses, glicose, frutose e ou sacarose, conforme o caso. Então, o que acontece? Tem gente que entende que é qualquer mono ou disacarídeo, tá? Que você precisa falar diabéticos contém e especificar qualquer mono ou disacarídeo que exista no seu produto. Então, pode ser galactose, pode ser, sei lá, maltose, qualquer outro. Eu entendo, por causa desse finalzinho, que você só vai especificar se tiver glicose, frutose e ou sacarose, tá? Eu entendo dessa forma. Porque a frase você precisa colocar diabéticos contém, e aí você vai especificar qual é o açúcar que tem, quando os alimentos para fins especiais contiverem mono ou disacarídeos. E aí, entre parênteses, está escrito glicose, frutose e ou sacarose, conforme o caso. Então, eu não entendo como um exemplo, tipo, frutose, glicose e ou sacarose. Primeiro que tem um E, né? Então, tipo, pra mim, se fosse qualquer um, teria que estar assim, glicose, frutose, sacarose e ou qualquer outro mono e disacarídeo. Mas quando ele fala glicose, frutose e ou sacarose, eu entendo que é só se tiver um desses três. Por exemplo, nos alimentos para dietas com restrição de lactose, quando a gente faz a quebra da lactose com a enzima lactase, fica ali no meu produto galactose e glicose, certo? E a gente precisa pôr esse aviso. Aí tem gente que vai lá e fala, diabéticos contém glicose e galactose, né? Porque são dois açúcares. Eu entendo que você só precisa falar diabéticos contém glicose, porque a galactose não está inclusa aqui. É a interpretação da legislação, gente. Eu interpreto desse jeito, o outro jeito não faz sentido pra mim, tá? Então,
Aí vem o que a Cris... O que vocês acham, inclusive? Me contem. Vamos conversar sobre isso. Edulcorante stevia é natural? Não existe classificação por legislação de edulcorante natural, gente. Só existe classificações para aromatizante e corante. Então, stevia é só um edulcorante, tá? Em legislação para rotulagem. Porque ele é zero lactose e também light. Você irá seguir as duas porque cada uma fala uma coisa. Então, mas a RDC 54 fala que alimentos para fins especiais não estão inclusos lá, né? Concordo. Também entendo dessa forma, Aline. Que bom. Mari e... Ai, gente, eu nunca sei falar seu nome. Eu não sei se é Radilan. Eu não sei se é Adila. E você tá sempre aqui. Eu nunca sei falar seu nome, né? Me conta como é. Gi falou que também interpreta da mesma maneira. Não, Milene, você não pode falar contém rapadura. Rapadura não é um mono nem um disacarídeo. Rapadura é um alimento, né? Assim como você vai falar contém banana. Não, você fala contém frutose. Você fala o açúcar que tem na rapadura. Isilda também concorda. Lid falou, quando uso a lactose, tenho que usar a expressão diabéticos contém glicose? Sim. É Adila, beleza. Ok, pronto, resolvido esse problema. Adila. Deca mandou um coraçãozinho, entendo que coraçãozinho é que ela concorda comigo também. Então vamos seguir, gente. Se alguém não concorda comigo, me avisa aí que a gente troca uma ideia. Então vamos lá, outro item. A informação contém fenilalanina para os alimentos nos quais houver adição de aspartame. Então daí a Cris me perguntou lá em cima se precisa falar contém fenilalanina somente para os alimentos para fins especiais, né? Essa informação, Cris, está realmente dentro da portaria 29, aqui na parte de rotulagem de alimentos para fins especiais. Eu nunca vi essa informação em outro lugar. Então, eu acredito que obrigatoriamente a gente realmente só precisa falar contém fenilalanina quando a gente usar aspartame em alimentos para fins especiais. Porém, existe um motivo para a gente falar contém fenilalanina, né? Porque existem pessoas que têm condições especiais, que tem a tal lá da fenilcetonúria, que é a doença que a pessoa não consegue absorver e processar a fenilalanina, que é até um aminoácido essencial, mas a pessoa, o corpo dela não aceita isso. Então isso faz muito mal, é uma doença bem, bem chatinha, porque isso vai intoxicando a pessoa e tudo mais. Então, eu colocaria sempre, tá? Não vai estar errado colocar, mesmo não sendo um alimento para fins especiais, e eu sempre penso no consumidor. Então eu acho que é uma informação muito importante. Tá? Mas eu realmente entendo que ela seja somente obrigatória em alimentos para fins especiais. No entanto, eu acho que se você usar aspartame, sempre fale contém fenilalanina, tá? É melhor pecar pelo excesso nesse caso, porque não vai estar errado. Ela vai entrar como uma informação adicional quando ela não for obrigatória. Mas ela não é exclusiva, tá? Eu entendo que é uma informação importante. Então, sempre que usar aspartame, coloque contém fenilalanina, tá? E aí, que é a mesma coisa desse caso aqui. Porque, gente, tem que entender também o seguinte. Essa legislação aqui é de 1998. A legislação de informação nutricional complementar é de 2013. Então, ela veio 15 anos depois. Por muito tempo, todas as alterações que a gente faz hoje para que sejam alimentos que usem informação nutricional complementar, antes eram só para fins especiais, automaticamente. Então, tipo assim, se você tirava o açúcar de um alimento e colocava aspartame, não tinha a opção dele ser sem adição de açúcares ou zero açúcares. Ele ia cair aqui. Então, tem muito isso também, né? Então, assim, eu sempre coloco. Eu pego pelo excesso nesse caso. Mesma coisa aqui para informação de esse produto pode ter efeito laxativo,
que a gente tem que colocar para os alimentos cuja previsão razoável de consumo, ou seja, algo bem abstrato, né? Resulte na ingestão diária superior a 20 gramas de manitol, 50 gramas de sorbitol, 90 gramas de polidestrose ou de outros polióis que possam ter efeito laxativo. Então, os polióis, gente, normalmente eles causam desconfortos gastrointestinais, né? E eles podem ter efeito laxativo. Então, é outra recomendação que eu faço. Sempre que na formulação tem uma quantidade muito alta de polióis, eu sempre recomendo que use essa frase. É outro caso onde eu acho melhor pecar pelo excesso, tá? Então, eu também coloco isso. A orientação, consumir preferencialmente sobre a orientação de nutricionista ou médico, também é uma frase que tem que estar em destaque e negrito no rótulo. A orientação constante dos regulamentos específicos das classificações dos alimentos para fins especiais deve prevalecer quando diferir desta orientação. Então, essas são as informações que a gente precisa fazer nos alimentos para fins especiais, dependendo de alguns casos. Esse aqui do consumir preferencialmente sobre orientação de nutricionista ou médico é obrigatório para todos os alimentos para fins especiais, tá? Aí ele vai falar aqui de peso e medida, que tem que obedecer à legislação específica, que é a portaria 157 do Inmetro. Registro, os alimentos para fins especiais estão sujeitos aos mesmos procedimentos administrativos exigidos para o registro de alimentos em geral. Então, o fato dele ser um alimento para fins especiais não faz com que ele precise de registro. Ele só vai precisar de registro se ele já precisasse antes mesmo. Se é um alimento, se é um produto de origem animal, por exemplo, precisa de registro, aí se ele é para fins especiais, ele continua precisando de registro. Se é um bolo de coco, e aí é um bolo de coco para fins especiais, continua sem precisar de registro. Então, essa condição não muda o precisar ou não de registro, tá? Aí ele faz aqui algumas considerações gerais. Os alimentos para fins especiais podem ser comercializados fracionados ou a granel, desde que no ponto de venda do consumidor final sejam fixadas em lugar visível as exigências de rotulagem constantes no regulamento técnico. As embalagens ou rótulos dos alimentos classificados no grupão 2.2.1 ou 2.2.2 devem diferenciar-se das embalagens ou rótulos dos alimentos convencionais ou similares correspondentes da mesma empresa. Então, assim, a Coca normal tem que ser muito diferente da Coca Diet, coisa que não acontece com a Coca Zero, né? Porque quem nunca comprou uma Coca Zero achando que era normal ou a normal achando que era zero, né? Mas se fosse para fins especiais, essa é uma condição, eles têm que estar bem diferente o rótulo. E aí o Ministério da Saúde estabelecerá padrões específicos para os diversos tipos de alimentos para fins especiais, quando for o caso. E é isso. Terminamos. Concluímos a portaria 29. Agora eu tô encucada, gente, com esse negócio da informação nutricional complementar para alimentos para dietas com restrição de lactose, porque pode fazer. Pode fazer. Eu só não lembro onde está essa informação. Eu vou pesquisar, vou até deixar anotado aqui. E aí eu faço um post sobre isso pra vocês. Né? Olha o meu celular enfiado dentro do caderno. Então eu vou até fazer, já vou anotar agora, que senão depois eu esqueço. Vou deixar aqui nessa página mesmo, que eu vou precisar dela amanhã. Então, INC em 0 lactose. Então eu vou ver direitinho onde tá essa informação e aí faço o post, tá bom? Dúvidas, gente? Algo mais que vocês queiram falar, queiram compartilhar? Glau falou, muito bom acompanhar a live com a legislação em mãos, é essencial, eu falei que era pra vocês estarem com a legislação em mãos. Se tiver impressa, melhor ainda, que daí eu, pelo menos, sou a pessoa que pode anotar, né? Que daí você já vai, nossa, ó, puxa uma setinha, escreve aqui, faz uma consideração ali.
Mari falou, ótima live, Aline, obrigada, Mari, muito boa live, disse Zilda, Lid concordou com Mari, corações, corações, palminhas, Ayla riu de alguma coisa. Ana Paula também falou, ótima live, falou, organização é tudo, palminhas, obrigada. Tá na nova regulamentação da Anvisa sobre NC zero lactose. Não é isso. Não é isso. Realmente, quando a nova legislação de informação nutricional entrar em vigor, zero lactose vai virar uma INC. Eu quero só ver o que vai dar disso. Mas não é disso que eu tô falando, não. É no que a gente tem agora. Bruno falou, show de live. Obrigada, Gi também bateu palminhas. Gente, é isso, então. Pera. A Lara quer dar tchau. Você vai aparecer. Lara veio aqui dar tchau pra vocês, que ela já tava querendo que encerrasse a live. Tá na hora da gente comer, né, meu amor? Gente, é isso então. Que coisa mais linda da minha vida. Quero muito saber sobre lactose. Vou procurar, gente. Vou procurar e faço post pra vocês. Primeira vez aqui, gostei muito, mas a conexão está ruim, perdi algumas partes. Vou deixar salva essa live. Eu ainda tô processando que diet não é só pra açúcar. Boa, Kate, ó, sinal que alguma coisa você aprendeu aqui hoje. Bruna também tá processando isso. Gente, então é isso. Um beijo, obrigada a todo mundo que ficou aqui até o fim. Se vocês ainda não se inscreveram no desafio da nova rotulagem, se inscrevam. Gente, inclusive, ó, vou dar spoiler pra quem ficou até o fim da live. Eu tava aqui, ó, planejando. Isso sou eu planejando o desafio numa reunião hoje de manhã. Vou mostrar rapidão. Olha o tanto de coisa que eu escrevi só pra planejar o desafio. Tá? Então imagina o que vai estar esse desafio. Vai estar demais. Eu tô muito feliz hoje que eu coloquei tudo no papel. Eu tô ansiosa. Eu queria participar desse desafio, tipo, assistindo, fazendo os exercícios. Vai ficar muito legal. Então inscrevam-se. Se você já participou de alguma outro workshop, não precisa confirmar o e-mail, mas se é a sua primeira vez por aqui, confirme o e-mail, peçam para entrar lá na comunidade, entrem no grupo de Telegram para não perder nada, tá bom? A gente se vê amanhã meio-dia na próxima live aqui do aquecimento. Vai ser com a Fer Duarte. Gente, a Fer Duarte é uma figura, Eu espero que ela não esteja nervosa e que ela mostre a personalidade dela aqui, que ela é muito engraçada. E a gente vai bater um papo sobre quando a rotulagem cai no seu colo. Sabe, aquilo que eu tava falando ontem lá, de estar na zona de conforto, bem quietinha lá, e de repente alguém chega e fala: agora você vai fazer rotulagem. Aí você fala: tá bom. Então isso aconteceu com a Fer, inclusive agora ela está lutando com rotulagem de suplementos. E ela vai contar esses desafios pra gente. E às 8 horas da noite, amanhã também, vou fazer live aqui com a Luísa Zanata, da Nutraleader, que também a gente vai falar sobre rotulagem de suplementos. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo. Olha, a Mirella falou que viu pelo YouTube e veio pra cá. Que eu sou inspiração. Obrigada. É isso, Sula. Beijo. Você tava sumidinha. Tchau, gente. Beijo. Boa noite.